Pessoal, vamos com a palavra de Deus, em nome de Jesus, sejam bem-vindos. Então, ontem eu estava falando, sobre aquelas pessoas que quebram a corrente. Pastor, o que é isso, quebrar a corrente? Às vezes a pessoa quer uma mudança na sua vida, uma salvação para a sua família, isso é um milagre, que Deus opera na vida da pessoa, mas a pessoa quebra muita corrente. A pessoa ela não faz, por exemplo, você começou uma campanha, nossa campanha aqui de sexta-feira, a pessoa quebra. Vem uma sexta-feira, duas não vem, vem uma, três não vem. Gente, Deus não funciona assim. Deus não funciona, olha só, Deus não funciona por dinheiro, Deus não funciona por eu orar de cabeça para baixo, pendurado. Deus não funciona por nada disso. Deus só funciona por duas coisas: obediência e fé. Só isso. Não adianta eu ir por outro jeito. Se eu for de outro jeito, eu não estou agradando a Deus. E às vezes a pessoa, ela quebra muita corrente. Ela começa uma campanha: hoje eu não vou não porque está frio. Hoje eu não vou não porque está calor. Aí o que você está esperando de Deus fica igual um ioiô. Aqueles espíritos começam a querer sair da sua vida, da sua família, porque você está mostrando a Deus, já vai sair. Aí você para, aquilo volta tudo de novo. Entendeu? Aí você começa, aqueles espíritos começam a sair, começam a dar certo. Aí você para, aquilo volta tudo de novo, vai ficar assim toda a vida. Aí você vai ficar culpando a Deus. Mas a culpa não é de Deus. Uma vez eu demorei um tempo para fazer um café. Vocês demoram para fazer um café? Mas eu demorei muito tempo. Porque eu ligava, o fogo, a água estava fervendo, eu desligava para atender uma pessoa, falava, daqui a pouco eu ia lá, ligava de novo, quando estava fervendo eu desligava para ir fazer mais ferver. Aquele café demorou muito, porque eu ficava ligando, desligando. Você está entendendo? Por isso que Jesus falou, tudo que é ligado na terra será ligado no céu, mas se você desligar na terra, é desligado no céu. Então, às vezes, tem coisas que demoram um pouquinho a acontecer. Tudo bem, Jean? Dona Nete? Tudo bem, Dona Nete? Tem coisas que demoram um pouquinho a acontecer, porque a pessoa fica, vai e volta. Não. Se você tem algo na sua vida que você quer que Deus faça, uma libertação, uma cura, sei lá, fica firme com Deus. Começa a buscar Deus sério. Você tem que começar na intenção de ir até o fim, você não pode parar. Entendeu? E o inimigo, ele faz de tudo para você não ir mais. Para você largar a campanha no meio do caminho, para você quebrar a corrente da campanha, entendeu? Ele faz de tudo. Aí ele vai começar a lutar para você não ir mais para a igreja, para você não concluir aquela campanha que você está fazendo, porque ele sabe que aquilo ali já está começando a dar um resultado na sua vida. Porque às vezes tem hora que você pensa que vai ser na hora. Não, você vai ouvindo a palavra. Jesus, ele é verbo, ele é palavra. Conforme você vai ouvindo a palavra, Jesus vai entrando dentro de você. Você entendeu? Vai entrando aos pouquinhos. Cada vez que você ouve, Jesus está entrando mais um pouquinho. Você ouve de novo, Jesus está. Então ele vai fazendo a obra dentro de você. Que a palavra de Deus, ela é uma semente. Ela é uma semente. Vamos ver isso aqui rapidinho. E aí, quando você ouve, essa semente vai ficar plantada no seu coração. Daqui a pouco vai começar a dar fruto. Qual é o fruto? Você sente que você está começando a mudar. As coisas estão começando a se encaixar, está começando a melhorar para você. É porque a palavra de Deus está começando a dar fruto na sua vida. Você está entendendo? Você já vai começando a perceber que dentro da sua casa está havendo uma diferença. Mas você, pessoal, tem que abrir seu coração. Tem gente que tem o coração fechado igual o da Lídia. Entendeu? A palavra não consegue penetrar na pessoa. A pessoa vive dentro da igreja 10 anos, 20 anos, mas Jesus não entrou. Porque a gente conhece quando Jesus entra, porque a pessoa muda. Quer ver um sintoma que Jesus entrou?
toda pessoa que Jesus entrou nela, passa a morar nela, ela se torna uma pessoa mansa e humilde. Toda pessoa muito irritada, qualquer coisa a pessoa perde a paciência, sabe aquela pessoa pavio curto? Se irrita todo? Jesus não está entrando nessa pessoa. Pela atitude dela, a gente já está vendo que tem um espírito agindo no coração dela. Está alojado lá, está escondidinho. E isso aí é que não deixa a família se converter. Não deixa o marido se render a Deus. Cala para a prosperidade da pessoa, porque ele está no coração da pessoa. A pessoa não se rende. A pessoa é estourada. Então, qualquer coisa ela se irrita. Não tem paciência com nada. Pode ter certeza, Jesus não está entrando. Jesus é manso e é humilde. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Porque tem gente que qualquer coisa fica chateada com o outro, com o irmão, com a irmã, estranha todo mundo. Ela pensa que isso é uma coisa normal. Não é normal, um espírito que está no seu coração. É isso que não deixa a sua vida andar para frente. Não deixa a sua família se converter, não dá errado. Você tem que lutar contra isso. Isso não é normal como cristão, entendeu? Não é normal. A pessoa, quando ela é de Deus, ela ama todo mundo. A palavra de Deus diz o seguinte: amai o seu próximo. E como que é o amor? Quem já viu lá em 1 Coríntios como é o amor? O amor, a Bíblia diz que ele não se irrita. A começar, tá? O amor não se irrita. Ele não folga com a injustiça. O amor é paciente. Então a pessoa não tem paciência com ninguém. Qualquer coisa irmão, não é normal. Não é normal. Eu já fui assim já. Eu sei que isso é um espírito. Tá dominando a vida da pessoa. Mas ele cega a pessoa. A pessoa achar que isso é normal, isso é meu jeito. Eu sou assim mesmo. Não é não. Enquanto ele estiver ali, infelizmente a sua família não vai se converter, essas coisas não vão mudar. Você tem que tirar ele dali. Mas como? Você tem que pedir a Deus: Senhor, tire isso de mim. Eu não quero mais isso, eu não quero ser desse jeito, eu quero ser uma pessoa agradável a mais pessoas. Entendeu? Não é normal, qualquer coisinha a pessoa joga tudo pro alto, qualquer coisinha a pessoa se irrita, alguém revoltado, revolta até com Deus. Não é normal não, gente. Tá um troço esquisito da pessoa, entendeu? Tem que lutar. Então, lá no livro de Mateus, vamos lá. Então, você não pode desistir no meio do caminho, ficar quebrando a corrente, quebrando as campanhas. Você está estragando o seu milagre. Deus quer fazer uma obra bonita na sua vida. Aí você para aqui, fica quebrando a corrente, para, você não tem nem ideia da bênção grande que Deus quer fazer na sua vida. Quem vai ser você amanhã ou depois? Quem vai ser a sua família? Você entendeu? Porque você se aproxima do Evangelho. O Evangelho é boas novas, é para mudar a vida da pessoa. Entendeu? Só não muda se você ficar na religiosidade. Tem gente que fica na religiosidade, ela não crê, não abre o coração, ela ouve a palavra por ouvir. A palavra não é que a palavra entrou lá e surgiu aquele resultado. Não, aleluia, glória a Deus, mas ela não está entendendo o que Deus está falando. Isso que Jesus disse: ouvir e entender. Você tem que entender de uma maneira que essa palavra fique gravada dentro de você, que você creia nela. Você, poxa, eu ouvi, eu estou crendo nesse milagre que vai acontecer na minha vida. Mas se você ouvir por ouvir, foi para a igreja e fui ouvir, foi uma benção a palavra, mas ela não entrou, não deu fruto, ela não, o coração estava fechado, a pessoa estava distraída. Entendeu? Então, lá no livro de Mateus, vamos lá. Mateus 15. Que Deus, gente, é a vontade de Deus que todos nós sejamos abençoados. É a vontade de Deus mudar a sua vida, mudar a sua história. Só que você precisa ouvir, obedecer, crer no que Jesus está falando. Às vezes tem pessoas que pensam que, pastor, mas no meu caso não tem mais jeito, não. No meu caso é muito difícil. Minha vida não tem mais jeito. Mas quem disse isso para você? Não é Deus que está falando isso. Porque Deus disse que tudo
ao que crê. Não existe nada impossível para Deus. E outra coisa, não existe uma só pessoa no mundo que Deus não queira saber de você, porque Deus não faz acepções de pessoa. A Bíblia diz que é a vontade de Deus que todos os homens se salvem, todos. Então é a vontade de Deus que você se salve. Mas tem que entender, precisa abrir o coração, obedecer o que Deus está falando. Então ele está dizendo aqui, quer ver? Deixa eu ver aqui. Eu acho que não é 15 não, gente. Peraí, acho que não é 15 não. Acho que é... Não, é isso. Só um minuto. Lucas 8, pessoal. Ali é a mesma passagem, mas não tem que eu estou querendo te mostrar. Lucas 8. Então tem muita gente que às vezes perde a bênção porque ela não é perseverante. Ela começa a caminhar, aí demora um pouquinho, ela acha que não vai acontecer mais e sai da presença de Deus. Gente, não é assim. Entendeu? Ou para de buscar a Deus, quebra a campanha, quebra a corrente, vai no culto, o outro não vai, isso aí a família vai, fica assim, vai e volta. Se converte, não se converte. Nunca mais é um problema da pessoa. A pessoa está igual um ioiô. Tem hora que ela vai, tem hora que não vai, tem hora que fica firme, tem hora que ela sai, ela fica oscilando. Entendeu? Então aqueles espíritos saem, aquilo volta. Aquilo sai e a gente não pode ser assim, a gente tem que ser firme com Deus. Você começou, eu vou até o fim, eu não vou parar. Faça chuva, faça sol, faça tempestade, eu vou lá, eu não vou quebrar minha corrente, eu não vou quebrar. Você está entendendo? Eu não vou quebrar o meu compromisso com Deus. Aí sim a família vai se convertendo. E tudo é uma perseverança. Eu lembro quando eu entrei para a igreja. Você está pensando que eu fui liberto da bebida, eu fui liberto do cigarro, dessas coisas da noite para o dia? No mesmo dia que eu cheguei eu fui liberta. Não, irmão. Eu fiquei 1 ano na igreja, 1 ano, ouvindo a palavra. Depois de 1 ano na igreja eu fui liberta da bebida, das drogas. Durante 1 ano eu fiquei na igreja, eu ouvia a palavra, mas eu era viciada, eu bebia, eu cheirava. Depois de 1 ano é que eu fui liberta dessas coisas. E o cigarro? O cigarro foi 2 anos, não foi 1 ano só. Eu fiquei 2 anos na igreja fumando. Só depois de 2 anos eu fui batizada e eu fui liberta quase 1 ano depois do meu batismo. Uns 6, 7 meses depois do meu batismo eu fui liberta do cigarro. Não foi da noite para o dia. Eu perseverei em buscar minha libertação, não desisti. Mas tem gente que às vezes está uma doença, um problema no casamento, ela começa. Ainda não aconteceu, ela não desiste, larga tudo. Então você está fazendo errado. Você entendeu? Porque você tem que ser insistente, você tem que buscar a Deus, buscar pela sua família, pela sua vida, pela sua salvação. Gente, aí tem gente que, não, pastor, eu prefiro não, porque dá muito trabalho. Não, você vai para onde? Olha o mundo como é que está lá fora. Não existe outro caminho, não, pessoal. Jesus é o único caminho que leva a salvação. Não existe outro caminho. Tem gente sofrendo por uma coisa lá fora por não perseverar com Cristo. Outros sofrendo que começou, largou no meio do caminho, está sofrendo pior do que estava antes. Porque se tivesse ficado na presença de Deus, talvez a obra de Deus já teria sido feita na vida da pessoa.
Então, lá no Lucas 8, ele está dizendo assim, ó, Lucas 8, versículo... Lucas 8, versículo 11. Olha, seu pé, Deus abençoe, a paz do Senhor, meu filho. Está subindo, hein? Bom dia para você também, Deus abençoe. E também o irmão Anderson, Luciene, Gui, Deus abençoe ele. Então, olha o que está escrito aqui, ó. Esta, pois, é a parábola. Vamos dar uma paradinha sem entender aqui. A semente é o que, pessoal? É a palavra de Deus. Vamos dar uma paradinha aqui, é só isso. A semente é o que? A palavra de Deus. Então, quando você ouve a palavra, isso é uma semente. É uma sementinha que está caindo no seu coração. Você entendeu? Uma sementinha foi plantada ali. E essa semente vai começar a dar frutos. Que fruto? Uma mudança na sua vida. Uma mudança em você, uma mudança no seu casamento, uma mudança na sua prosperidade. Pastor, isso a gente ouve e não tem mudança nenhuma. Irmão, você tem que ver se você está abrindo seu coração. Deve ver seu coração está fechado igual da Lídia. A semente não está caindo lá. Aí sim, você vai ficar anos e anos na igreja, nada, não vai acontecer nada. Você tem que limpar seu coração. Porque também as pessoas, às vezes, querem ser abençoadas, mas elas não querem abrir mão do ódio, da mágoa, da mentira, do pecado, tem que abrir mão. Jesus nunca falou que você em pecado você vai ser muito abençoado e vai dar tudo certo para você. Quando que Jesus falou isso? Ele está falando, arrependei-vos e abandone seus pecados para que venha tempos de refrigério. Você tem que largar o que faz errado. Você tem que ver quem você é. Às vezes você é uma pessoa que você odeia todo mundo. Qualquer coisa você fica chateado com os outros, não é normal. E esse espírito é que não está deixando você ser feliz. Isso é um demônio. Ele está no seu coração, na sua vida. Quer ver? Eu quero libertar o meu marido. Vou botar um exemplo. Pastor, seu marido, eu estou dando um exemplo para você, pessoal. Meu esposo já faleceu, estou dando um exemplo. Eu quero libertar meu marido, eu odeio ele. Qualquer coisa eu fico chateada com ele. Sabe quando você vai libertar esse marido? Nunca. As coisas com Deus é com amor, pessoal, não é com ódio. Primeiro que eu não entendi que a minha luta não é carne, Senhor. Eu estou lutando contra o cara, não contra o demônio. E segundo que eu não amo ele. Mas ele me atazou na minha vida. Mas Jesus mandou você amar o seu inimigo. Fazer o bem àqueles que te obedecem, que te aborrecem. E orar por aqueles que te perseguem. Você está fazendo isso? Aí você se irrita, essa porcaria desse corpo, todo dia fica me irritando. Irmão, o negócio está em você, não é nem ele. Mas, porque aquele espírito para sair dele, você tem que estar com Deus. Um dos dois tem que estar com Deus. Você tem que observar, desculpa eu falar, é muito triste isso que eu vou falar, mas você tem que observar se o demônio não está nos dois. Entendeu? O demônio está nos dois, por isso que você não está conseguindo libertar, porque não é, gente, a palavra de Deus não é mentira. Se Jesus falou, ele faz, ele disse a mulher que santifica o marido. Se o marido que santifica a mulher, por que você não está conseguindo trazer seu marido para Jesus ou sua mulher para Jesus? Gente, tem alguma coisa errada. O diabo está enrolando você em alguma parte, senão você já tinha trazido aquela pessoa há muito tempo, gente. Você já tinha ganhado aquela pessoa para Jesus. Alguma coisa que o demônio te cega, mente para você e você não consegue. Ele está te enrolando, você não está conseguindo ganhar a pessoa. Alguma coisa que o diabo não está deixando você obedecer. Você está entendendo? Porque se eu obedeço, não há demônio que vai me segurar, irmão. Eu com Deus. Jesus me deu poder e autoridade. Satanás vai sair do meu marido, da minha casa, e ele sai. Mas por que ele não está saindo de jeito nenhum? Será que eu estou com Deus?
diabo está me enganando. Se o demônio tentar atacar minhas filhas, minha família lá, eu mandar sair, não sair, eu começo a procurar em mim. Peraí, eu falei com o diabo, ele disse que não vai sair. Por quê? Tem alguma coisa estranha comigo. Posso ir lá orar, Senhor, me mostra. Já está agindo na minha vida, senão o Senhor me deu poder e autoridade. Porque a palavra de Deus diz que o profeta não é reconhecido dentro da própria pátria. Mas você tem autoridade dentro da sua casa. Que espírito é esse que não quer sair do seu marido, da sua família de jeito nenhum? Ele não é mais do que Deus. Então você tem que procurar na sua vida. Será que eu estou andando mesmo com Deus? Será que ele não está em mim também? Ele não consegue me engambelar, porque às vezes o demônio consegue jogar você contra aquela pessoa que você está orando. Enquanto isso existir, aquele demônio nunca vai sair. Escuta o que eu estou te falando. Você tem que amar o seu inimigo, amar a pessoa que você quer libertar ela. Entender que não é a pessoa, orar pela pessoa, isso é sério, gente. Funciona desse jeito. Você já teve algum bichinho tentando atacar alguém que você ama? Sim ou não? Alguém já passou por esse episódio? Eu já passei. Uma vez o cachorro tentou atacar a Natasha, cachorro enorme. Eu fiz de tudo para salvar ela. Ela não era o pivô de tudo, não. Ela era a vítima. Eu tinha que tirar aquele cachorro de cima dela para matar ela. Assim é o demônio. A pessoa que você está querendo libertar, ela não é o mal da sua vida. Ela é a vítima. O demônio tem que ser tirado. Você não está entendendo isso, está com raiva da pessoa. Não, mas é a pessoa que fala, o demoniado gadareno, quem conversava através da boca dele? Era o demônio, não era ele. Você não está entendendo, você vai ficar toda a vida tentando libertar a pessoa, não vai conseguir. Você não entende a palavra de Deus, seu coração é fechado, você fica com raiva, fica chateado, fica com mágoa, e o diabo fica ali. Fica feliz da vida, que ele fica no casal, fica na família, não sai. E quanto mais raiva você tiver, mais ódio, quanto mais difícil você for, você é aquela pessoa que não tem paciência com ninguém, qualquer coisa se irrita, mais o demônio feliz ele vai ficar, porque mais tempo ele vai ficando na sua vida. Entendeu? Ele não está deixando as suas coisas andar. Então, pessoal, limpa o coração, bem-aventurados, limpos o coração. Você tem que ser realmente convertida para você libertar alguém, senão você não consegue. Tem muita gente que está pulando você está pulando você ainda odeia, você fica chateado, você ainda se irrita à toa e você acha que você vai conseguir libertar o outro assim. Não, você tem que, primeiro você tem que ser liberta. E como é que você vai usar o poder e a autoridade de Jesus, mandar o demônio sair, se você ainda está na mão dele? Me explica isso. Não tem como, você tem que ser realmente convertido. Outra coisa, você tem que crer mesmo. Você não pode estar no... Gente, evangelho não é religiosidade, sai disso. O que é religiosidade? Você não sabe, sai Satanás, você não sabe nem o que você está falando, o diabo está nem aí com você. Você não leva a sério a palavra, você não obedece mesmo o que Deus está falando, você não põe em prática mesmo o que o pastor fala. Você tem gente que aperta a mão do pastor, abraça o pastor. Como é que foi o culto? Aleluia, glória, mas a pessoa não está nem aí com o que o pastor falou. Ela chega ali fora, não esquece que Deus usou o pastor para falar. Aí fica, Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor meu Deus, passa um ano, Senhor meu Deus, 10 anos, Senhor, nada acontece. Ela não está levando a sério a palavra. Ela não está indo pela palavra. É conforme a palavra, é pela palavra, é crendo a palavra, é obedecendo a palavra. Não adianta eu ir sozinho, pessoal. O que é ir sozinho? Senhor meu Deus, meu Pai, Senhor meu Deus. Deus já está até cansado de ouvir as mesmas coisas. É isso que eu estou precisando. Não. Eu preciso que você me ouça, que você me obedeça. Não, Senhor, eu já sei. Quer que ele liberta o Bernardinho? Mas vai lá, minha filha. Obedece.
isso não, né? Isso é uma religiosidade. A Lídia era assim. A Lídia, ela servia a Deus, ela ia para a igreja, mas a família dela não se convertia de jeito nenhum. Daqui a pouco você começa a achar que o pastor conversa fiado, a igreja conversa fiado. Eu vou sair dessa igreja que aqui nada acontece. Irmão, é a sua fé, é a sua obediência, tem alguma coisa errada do jeito que você está fazendo. Como é que acontece na vida dos outros, só na sua que não? Entendeu? Se não acontecesse na vida de ninguém, bem, alguma coisa errada naquela igreja, é um milagre. Mas só na sua vida que não está acontecendo, tem alguma coisa estranha. Gente, a gente tem que parar com esse negócio. Eu tenho orado muito a Deus. O Senhor me despertar um pouco para eles entenderem que eu tenho que obedecer, pessoal. Aceitar Jesus não é só vir na igreja e ficar sentado ali pronto, não. Se você não estiver disposto a obedecer, duas coisas, é crer e obedecer. Daqui a pouco você vai achar que a igreja é conversa fiada. Você vai sair, vai se desviar, e você vai perder grandes bênçãos que Deus queria te dar. Tudo por não crer, tudo por não colocar em prática, tudo por não obedecer. Gente, quem dera, eu te falar um negócio, quem dera que fosse assim, só sentar lá e pronto. Seria fácil. Mas a palavra de Deus diz: confiar por entrar pela porta estreita. Você precisa crer. As bênçãos do Senhor valem a pena, gente. É coisa boa, coisa grande. Você às vezes chega até a chorar de alegria. Poxa, olha o que Deus fez na minha vida. É coisa boa. Só para você entrar nessa área das coisas boas, você tem que estar disposto a obedecer e a crer. Entendeu? É igual o casamento. Poxa, eu posso ensinar você como é que você liberta o teu marido. Meu marido, eu duvido se o seu marido é a terça metade do que o meu era. Duvido se o seu marido é tão cabeça dura como o meu era. E outra coisa, meu marido era viciado em bebida e droga. Ficava por aí caído, aí doidão. Entendeu? Coisa séria, comia cocaína. Será que seu marido está pior do que o meu era? E o meu marido se converteu, por que o seu não vai se converter? Você tem que ver se você está realmente fazendo os negócios direitinho que o teu pastor está ensinando. Já que o teu pastor está ensinando, você não está fazendo. Aí revolta com Deus, Deus não tem culpa. É a mesma coisa assim, eu fiz um bolo, no couro. Aí você comeu, poxa, que bolo gostoso. Pastor, tem como você me dar a receita? Tem. Eu consegui fazer o bolo. Fiz o bolo direitinho. Você comeu, aí eu te dou a receita. Ó. Você vai usar isso, isso e isso. Só que chega lá na sua casa, você muda a receita todinha. Bom, a pastora mandou botar ovo? Não vou botar ovo não, porque eu não gosto de ovo no bolo. Vou fazer sem ovo. Ela falou para botar uma colher de fermento, não vou botar não, vou dar só meia colher, porque eu acho que uma colher de fermento é muito fermento. E você muda a receita todinha, teu bolo não vai ficar igual o meu. Vai ficar? Não vai ficar. Aí você vai sair, tirar depois porcaria só. Meu bolo solou, ficou horrível. A pastora me deu a receita, não adiantou nada. Não, irmão, eu não tive com você que mudou a receita. Entendeu? É a mesma coisa. Então você está vindo para a igreja, Deus está me usando para te ensinar, você libertar seu marido, sua família, seus filhos. Mas se você não aceitar, você quiser mudar o negócio, não tem culpa, não, nem Deus. Você entendeu? Nem Deus tem culpa, porque Ele está te ensinando, você que não está botando em prática. A culpa não é do ingrediente, a culpa não foi da pastora que te ensinou certo, a culpa não é de Deus, a culpa é de quem? É minha. Eu resolvi fazer o bolo do meu jeito, vai fazer o quê? E saiu, não posso reclamar. Entendeu? Então tem muita gente que o negócio, gente, tem que acordar para a vida. Tem que acordar para a vida. Quantos anos, às vezes, a pessoa está dentro da igreja e nada muda. Porque a semente, ó, está sendo tirada. O maligno está tirando essa semente do seu coração. Vou mostrar isso aqui para você. Ele está dizendo aqui, ó. Esta é a palavra. A semente é o quê, pessoal? A palavra de Deus. É isso? Agora vamos lá para o versículo. Deixa eu ver aqui, ó. Peraí.
que ouvem, depois vem o diabo, não é isso? E as tira do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Não é isso? O que ele faz? Ele tira a palavra do coração da pessoa. Aí é que está. Você tem que observar se o diabo anda tirando a palavra do seu coração. Se você não levar muito a sério o que é ensinado, o que é levar a sério? Eu entendi, Senhor, eu sei. Agora, se o Senhor quer que eu faça, que eu amo meu inimigo, eu vou para casa, eu vou orar em cima disso. Senhor, me ajuda. Não é tudo que Deus está falando com você, não, mas aquilo que Ele falou no seu coração, você tem que trabalhar em cima daquilo ali. Pai, me ajuda a colocar em prática, me ajuda. Eu ouvi Sua palavra, quero que o Senhor me ajude a colocar isso em prática. Se você não fizer isso, você vai ficar um religioso, uma religiosa. Você vai ficar toda a vida dentro da igreja, não vai acontecer nada. Eu estou falando, gente, eu estou ensinando a você o que eu vivo. Se você quiser ir, pelo que quando eu conheci Jesus até hoje Deus age na minha vida. Até hoje Deus trabalha na minha vida. Mas quando eu ouço o meu pastor, aquilo que eu entendi que Deus falou comigo, seja para me fazer, seja para me parar de fazer, seja para me consertar, depois eu vou orar e eu falo, Deus, eu estou no altar de Deus, eu não posso mentir, Deus sabe que eu falo isso mesmo. Deus, eu ouvi a Sua palavra, e o Senhor usou lá o pastor para falar. E eu entendi que eu preciso mudar isso, mudar aquilo, mas eu preciso da Sua ajuda. Me ajuda, Pai, a fazer desse jeito, tal. E Ele me ajuda, eu ponho aquilo ali em prática e logo vejo a mão de Deus agindo na minha vida. Não é difícil, é assim que a gente vive. Agora, sei lá, o pastor sabe nem o que está falando. Ai, irmão, pelo amor de Deus. Não vai. Ou então eu não concordo. Eu ouvi aquilo ali, mas o pastor falou, não concordo com isso. Também não vai. Eu estou discordando de Deus, irmão. Vou mandar dois juntos, se não tiver de acordo. Deus usou lá o pastor, está usando a pastora para te ensinar o caminho. Você não aceita. Não, eu já sei o caminho já. Mas por que não está acontecendo nada então? Para que Deus enviou Moisés, pessoal? Para quê? Para guiar aquele povo no caminho certo até a terra prometida. Muitos deles que vai deixar, a gente dá meu jeito e vou sozinho, morreu no deserto, porque eles não sabiam ir sozinhos. Deus é que está usando Moisés para levar eles. Os que aceitaram foram até o fim, os que não aceitaram não iam no caminho. Porque o caminho da salvação, esse é um caminho. Você tem que ser ensinado como libertar o seu marido, como libertar seu filho, como prosperar, como crescer na fé. Você está entendendo? Como resistir ao diabo, à tentação, como usar o poder de Deus. Isso você tem que ser ensinado na igreja. Se você não for ensinado, você não vai saber como fazer no mundo espiritual. Você vai continuar a mesma coisa que estava antes. Vai ter coisa na sua vida que você não sabe sair dali. Entendeu? Isso tem que ser ensinado, é um ensinamento. Mas você precisa se esforçar para aprender, igual um aluno na escola. Você tem que ser ensinado a fazer um alfabeto, entendeu? A ler, escrever. Mas se você não se esforçar, tem gente que cresceu, tem uns que não teve oportunidade de ir à escola. Mas tem uns que teve oportunidade, o pai pagou para mais de 10 escolas, cresceu e não sabe ler e escrever. O professor fez de tudo, mas a pessoa não sabe, porque ela não se esforçou para aprender. Estão entendendo? Sim ou não? Já tem outros que rapidinho conseguiu aprender e rapidinho já começou a escrever o seu nome. Assim o evangelho, tem gente que chega na igreja, rapidinho a vida da pessoa começa a mudar. Ei, a família vai mudando, as coisas vai se consertando, rapidinho as coisas vão indo por lá, porque essa pessoa está ouvindo, está entendendo, ela está colocando em prática, está andando.
nada. Que a pessoa não está, o maligno não está conseguindo fazer isso aqui, está tirando do coração dela. É algum jeito que ele dá lá para tirar aquela palavra, aí a pessoa fica ali. Já quer que você fica 30, 40, 100 anos na igreja, nada aconteça na sua vida, é o que ele quer. E Deus não quer isso. Sabe o que Deus quer? Que você cresça, que você prospere, que a sua família seja salva. É isso que Deus quer, gente. Que você aprenda a lutar as batalhas e sair vitorioso, vencer. Deus não quer que você fique lutando uma batalha desde agora até a hora de ir embora para o céu, não, gente. Deus quer que você colecione vitórias, como foi com Davi, como foi com Josué. Entendeu? É isso, é lutar e vencer. Lutar e ganhar outro dia, vamos embora, vamos para cima. Igual Davi, veio o urso, ele venceu. Veio o leão, ele venceu. Veio o Golias, ele venceu. Olha a pessoa se ele fica naquele urso toda a vida. Hã? Toda a vida com aquele urso dando cansaço. Não é isso que Deus quer, não, gente. Deus quer os filhos deles vitoriosos, vencendo. Mas às vezes a cabeça dura da pessoa, ela fica ali sofrendo. Mas daqui a pouco a culpa é da igreja, não é do pastor, não é da igreja. Tem que levar a sério. A palavra de Deus não é uma brincadeira, é sério, gente. Aquilo que Deus está falando é aquilo ali com o final. A Bíblia diz o seguinte: céu e terra passará, mas minha palavra permanecerá para sempre. Você está na igreja para ser ensinado a vencer, não é ser derrotado. Deus não quer que você seja derrotado, Deus quer que você vença, mas esse negócio de Deus mandar você ir para a direita e você ir para a esquerda está atrapalhando tudo. Presta atenção aí, por favor. Isso vocês têm que ser ensinados, e para ser ensinado, vocês têm que estar dispostos a aprender. Na hora da gravação. Coisas grandes para fazer, ele fica esperando a gente resolver obedecer ele para ele colocar a bênção na sua vida. Deus não quer isso, não. Ah, você fica toda a vida parada, estacionada. Não é isso, você já era para estar lá na frente já. Colecionando bênção. Isso aqui eu ganhei tal dia, lembra? Eu orei, Deus fez isso aqui. Esse aqui foi aquele dia o bichinho se demotou lá, eu orei, parei e tal. Deus me deu essa bênção aqui. Entendeu? Deus quer que você tenha coisas para contar. Eu, se eu parar para conversar com você, porque em nome de Jesus, Deus vai me dar tempo de parar para conversar com você. Se eu contar para você quantas vitórias Jesus já me deu, coisas que eu pensei que não tinha mais saída, Deus falou: vem sim, calma. Aí para a palavra que a gente vai vencer isso aí. Eu venci em nome de Jesus. Está entendendo? Eu não sei, eu fico agoniada. Eu percebo, eu fico agoniada quando as coisas não acontecem na minha vida. Eu começo logo a buscar Deus, Deus me mostra onde que eu estou errando, o que está acontecendo, porque o Senhor não é um Deus. O seu evangelho não é evangelho morto, não, gente. Eu falo isso para Deus. Outro dia eu falei com Deus, seu evangelho não é evangelho morto, não. Sabe o que é evangelho morto? Nunca vida ali. Aí chuva, faz sol. O Bernardinho se converteu, todo mundo se converte. Aquilo que estava parado continua lá, gente. O evangelho de Cristo não é isso. E eu falei com Deus, falei: Senhor, o evangelho do Senhor não é água parada, não. É fontes que correm para a vida eterna. Lembra que ele falou com aquela mulher samaritana? Deus falou para os verdadeiros adoradores que agora ele espírito é verdade. Essa verdade contigo, se você beber a água que tiver, nunca mais terá sede, porque ela farão fluir, correr rios que correm para a vida eterna. Deus é aquela correnteza, não é aquela pocinha parada que você fica ali, já está dando até dengue. Entendeu? Está dando até dengue, você não sai dali. Jesus não é isso, não, gente. Você era para estar lá na frente já. Então você tem que ver, estou parada, nada está acontecendo. Deus, o que está acontecendo? Uma palavra que está entrando, o inimigo está tirando a palavra, alguma coisa está ali errada, pessoal. Ou você não está obedecendo, alguma coisa está acontecendo. É hora de despertar e pedir a Deus, é uma conversa com Deus, sabe?
Deus, me mostre o que eu tenho que melhorar, o que eu não estou aprendendo, o que o Senhor está tentando me ensinar, que eu não estou aprendendo. Deus vai te mostrar. Eu peço isso a Deus, irmão. Eu estava passando uma situaçãozinha um dia atrás, que eu comecei com Deus. Eu falei, Senhor, se o Senhor está tentando me ensinar alguma coisa, eu não estou conseguindo aprender, me ensina o que o Senhor, me mostre o que o Senhor está querendo me ensinar. Entendeu? Eu estou disposta a aprender, eu só preciso que o Senhor me ajude a ver o que é que o Senhor quer que eu veja. Eu converso muito com Deus, gente. Que eu sei que o Evangelho de Deus não é um Evangelho morto, sem vida, sem resultado, não é. Não é, gente. O Evangelho de Cristo não é libertação, é salvação da família, é prosperidade. O Evangelho de Deus é anda. Sim ou não? Hã? Então ele está falando aqui, ó, vamos lá. Tem coisas que Deus está mandando você esperar no tempo de Deus, mas tem coisas que não é. Você está esperando ali, então, de força a Deus. Vamos lá, pessoal. Lá no livro de Atos 16. Atos 16. Lá no versículo. Acho que é 16, deixa eu ver. Acharam aí? 16? Olha o que está escrito aí, ó. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu um jovem que tinha um espírito, uma jovem, né? Que tinha um espírito de adivinhação. E dava grande lucro aos seus senhores. Esse é aquilo que a pessoa, olha, é isso que estou vendo aqui, você acredita achando que é Deus, não é Deus. Ela falava, o que ela adivinhava ali, no caso, era verdade, mas não era Deus. Aquele era um espírito. O demônio, ele conhece a sua vida. Ele anda ao nosso derredor, procurando alguém que possa pagar. E aí, olha o que a menina dizia, que era o espírito que estava usando ela. Esta seguida a Paulo e a nós, clamava dizendo, esses homens que nos anunciam o caminho de quê?
da salvação. São servos do Deus Altíssimo. Aquilo ali era mentira ou era verdade? Era verdade, mas aquilo era o espírito que estava nela. O que esses homens faziam, pessoal? Anunciavam o quê? O caminho de quê? Eu sei que vocês não tomaram café, gente, mas não é obrigado. Aqui não é proibido falar, não. Eles ensinavam o caminho de quê? Da salvação. Os discípulos, os pastores, as pastoras que Deus levantou é para ensinar você o caminho da salvação. Salvação de quê? Sua salvação, salvação da sua família, salvação dos seus filhos. Você entendeu? Então esse é um caminho que precisa ser ensinado. Se você não aprender, você não vai conseguir chegar lá sozinho. Você já ouviu falar dele? Quem já ouviu falar assim, guia turístico, de turismo? Já ouviram falar? Por exemplo, tá lá para dentro da mata, dentro da cachoeira, um lugar muito bonito, mas tem aquelas trilhas, né? Mas a pessoa não sabe andar por ali. Se a pessoa entrar lá para aqui dentro daquela mata, a pessoa vai se perder lá para dentro. Aí existe o guia turista, que é aquele de turismo, né? Que você paga ele já conhece o caminho de ida e volta. Ele vai levar você para aquela trilha e vai trazer você de volta para você não se perder no caminho. O pastor e a pastora é como se um guia espiritual. Você está sendo usado por Deus para te ensinar, você libertar seu marido, ensinar sua família, libertar sua família. Se você não aceitar o que o pastor, que a pastora prega, ensina, irmão, você não vai chegar lá. Não é uma praga, uma maldição, não é a verdade. Você vai acabar se perdendo no meio do caminho. Você não consegue libertar ninguém na sua casa, você está querendo sozinho. Não, pastora, mas eu antes de vir para cá, eu já era da igreja, eu sei. Então, se você sabe, por que até hoje o negócio não aconteceu? Tá vendo como Deus não está te enganando? Esquece que você aprendeu lá atrás, mas começa a obedecer daqui para frente. Isso não é religiosidade. Não, eu vim para cá, eu já passei em 10 igrejas. E as 10 igrejas resolveu o seu problema? Não, então o que vai resolver o seu problema é obedecer a palavra. Entendeu? Escutar o que o pastor está falando, às vezes a gente tem que desvaziar de tudo, porque às vezes tem um espírito põe no seu coração que você já sabe. Não, mas eu já sei, já. Ih, pastor, vai ler o que? Não sei o que, já vi, já sei isso aí. Isso vai atrapalhar você todo dia. Esquece que você sabe. Começa a aprender daqui para frente. Seja humilde para aprender. Seja humilde para aprender. Eu sou uma pessoa que eu peço oração às pessoas. Tem pessoas que oram por mim. Entendeu? Eu conheço muitos pastores, muitas pastoras, lá do Pastor Morte, de outro lugar. E quando eu converso com outros pastores, olha por mim, olha pela minha família, eu sou uma pessoa humilde, gente. Já sei, sou pastora também. Não, e daí? Você sou pastora antes de oração? Você está entendendo? Não, irmão. Quando a pessoa me dá uma palavra, eu aceito aquela palavra. Se a palavra é de Deus, eu aceito com humildade. Você sabia que às vezes eu converso com pessoas que não é pastor, a pessoa não sabe que eu sou pastor. Igual uma vez parou um rapazinho e uma menininha na rua, um casal assim de jovem. Eles pararam, não sei se eu acho que no dia da mãe, eles vieram me evangelizar. Oi, senhora, estavam fazendo evangelismo? Posso dar uma palavrinha com a senhora? Pode, porque a palavra de Deus diz isso. Eu fazer um convite para a senhora. Eu não sabia que era pastor. Gente, eu recebi. Posso fazer uma oração para a senhora? Eu falei, com certeza. Deixei o olho lá. Deus céu, o que é isso? Não vai pregar para mim? Pastora, que é isso, gente? Faz isso não. Às vezes Deus queria usar aquele rapazinho, aquela jovem. Deus já usou pessoas tão humildes para falar comigo. Entendeu? Você não é nada, vai querer pregar para mim por quê? Não, irmão, faz isso não. Aceite o conselho de Deus para você ser feliz. Glória a Deus. Funciona desse jeito. Não acha que você já sabe, não. O negócio de sabe tudo, sabe chão. A pessoa não chega em lugar nenhum. Desvazie seu coração. Não, o que Deus está falando hoje, por isso que Jesus falou, né? Se ouvides a voz do Senhor teu Deus,
tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que te ordeno quando? Hoje. Ah, mas é porque há 10 anos atrás falou outro mandamento. Ele não esquece 10 anos atrás, é hoje. O apóstolo Paulo disse o seguinte: esquecendo das coisas que para trás fico, sigo para o alto. Não os lembrei das coisas passadas, esquece que passou, está falando hoje. E aí hoje você vai ser abençoado. Entendeu? Vamos lá no livro de Malaquias. Funciona desse jeito. Gente, se eu não ouço o pastor, se eu não ouço a palavra, não levo a sério que Deus fala, nem aqui eu não estava mais, nem vivo eu estava mais. Então, lá no livro de Malaquias, às vezes a pessoa pensa que já sabe, que não precisa mais aprender mais nada. Não esquece isso. Eles vão subir para a glória aprender. Nós vamos subir para a glória aprender. Lá no livro de Malaquias, lá no livro de Malaquias 4, versículo 1. Acharei Malaquias 4. Olha o que Deus está dizendo aí. Porque eis que aquele dia vem, ardendo como fogo. Todos os soberbos, sabe o que é soberbo para Deus? O que é soberbo para Deus? Aquela pessoa que é orgulhosa, ela não aceita a palavra. Ela não é humilde para aceitar o que Deus fala. Ela acha que, bobeira, esse pastor está falando, não tem nada a ver e tal. Entendeu? Deus dá graça aos humildes, eles têm que se humilhar. Não, Senhor, eu aceito, eu preciso mudar. Eu entendo que tem coisas na minha vida que eu preciso mudar, eu preciso da sua ajuda. Entendeu? Soberbo é aqueles que não aceitam a palavra de Deus. Eles insistem em viver do jeito deles, não aceitam mudança, não aceitam mudar. Aí ele está dizendo, e todos os soberbos, e todos que cometem impiedade, serão como palha. E o dia que está para vir, os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, sabe o que é uma pessoa que teme a Deus? A pessoa que teme a Deus, ela obedece. A pessoa que teme a Deus, ela obedece. Aquela pessoa que não, vou fazer o que Deus está falando. Você é uma pessoa temente a Deus. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol de quê? Da justiça. Não é isso? É isso que você quer? Que o sol brilhe na sua vida. Da justiça. O que é justiça? Você quer que as coisas mudem, que você seja feliz, que as coisas dê certo. Nascerá o sol da justiça e de quê? E de salvação. Quer ver se não é isso que você quer, que Deus salva você, que o Senhor salva a sua família, e Deus quer salvar. Mas para isso precisa fazer o quê, pessoal? Temer ao Senhor, aceitar o que Ele fala. E o sol e a salvação trará debaixo das suas asas, trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros cevadouros, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Aí ele está dizendo, lembrai-vos de quê, pessoal? Da lei de Moisés. Deus está sempre mandando você lembrar dos ensinamentos. Pastor, eu tenho que lembrar só da lei de Moisés? Pessoal, preste atenção, Moisés morreu. O Moisés morreu. Moisés descansa com Cristo. Então não adianta
adianta você querer, poxa, Moisés, fala comigo. Eu hoje eu não sou Moisés, mas eu sou um instrumento de Deus que eu falo com você. Você está entendendo? Deus quer que você guarde a palavra que o seu pastor, que a sua pastora prega para você. Criatura, mas na época de Moisés tinha que ouvir Moisés, na de Elias tinha que ouvir Elias. Hoje Deus quer usar, é a época da Fabiana, do pastor Bola, de outros pastores. Você entendeu? Nós somos tão usados por Deus como eles eram, pessoal, para falar com você. Você tem que guardar os mandamentos de Deus. Glória a Deus. É isso, não vai pela aparência do pastor Joaquim, pastor Severino Tendente. Ele não esquece isso, ele está sendo usado por Deus para falar com você. Se você ouvir, você vai se abençoar. Glória a Deus. Então ele está falando aqui, não, mas aí eu só ouço Moisés porque Moisés abriu o mar. Está vendo o mar aqui? Como é que vai abrir o mar? Deus quer fazer restaurar o seu casamento, libertar seu filho, fazer você prosperar. Isso que Deus quer, que você tenha saúde. Abrir o mar para quê? Tem ninguém atrás de você, irmão. Abrir o mar só para. Abrir o mar. Legal. E aí? Você não vai passar para o outro lado mesmo. Ali abriu o mar porque teve uma necessidade de abrir. Estava fugindo de Faraó. Você está fugindo do Faraó? Não, tu vai abrir o mar para quê? Você está entendendo? Deus hoje está usando que Ele quer abrir as portas da prosperidade para você, abrir as portas da bênção, salvar a tua família. É isso que Deus quer. Para isso você tem que ouvir, entender o que Deus está falando. Então Ele está falando aqui, vamos lá. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual eu mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os estatutos e os juízos, mandamentos do Senhor. Eis que vos envia o profeta Elias, né? E Deus, em geração em geração, Deus está sempre enviando os profetas dele. Aí ele está dizendo aqui, antes que venha o grande e terrível dia. Para que Deus envia os profetas? Olha só. E converterá o coração dos pais a quem? Aos filhos. E o coração dos seus pais, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra maldição. Você está entendendo? É para preparar o povo. Isso aqui, às vezes você pensa que, poxa, converter o coração dos filhos aos pais, dos pais não. Vai converter teu filho a você. Tudo bem. Agora, você pode entender que também é assim, mas quando fala os pais e os filhos, ele está falando fazer a união, né, dos filhos de Deus com Deus. Tem um montão de filho dele aí largado no mundo. Filho pródigo, tudo longe do pai. Ele vem para converter o seu coração a Deus, irmão. E se voltar para Deus. Você está entendendo? Se voltar para a palavra de Deus, para que Deus possa operar um milagre na sua vida. Então funciona desse jeito. Deus está tentando trazer você, eu, todos nós, uma intimidade com Ele. Tem que sair dessa área de religiosidade. Senão você vai achar que o que eu estou pregando para você é uma mentira. Não é uma mentira. Não é, eu posso mentir, eu tenho que falar a verdade. Jesus que eu conheço converteu meu marido, me converteu, libertou, converteu meus filhos, me batizou no Espírito Santo, batizou meus filhos no Espírito Santo, converteu meus pais, converteu minha família. Eu não posso falar para você que não é mentira, que é mentira isso é verdade, ele converteu. Meus pais ficaram batizados, a maioria da minha família são todos batizados, meus filhos. Meu marido era batizado, era homem de Deus. Lá atrás ele era cabeça dura, mas meu marido se converteu. Todo mundo aí na rua chamava meu marido de pastor, meu marido era até dentro de casa. Ele mudou da água por mim, se tornou um santo homem de Deus. Você está entendendo? Não, porque Deus quis levar, né? Preparou e levou ele, mas ele se converteu. Então o que eu estou pregando para você não é uma mentira. É o evangelho que realmente liberta. Eu vim do mundo das drogas. Eu bebia, eu fumava, eu cheirava, eu
mentia, eu era agressiva. Hoje eu não sou mais nada disso, pessoal. Será que isso tudo é mentira? Hã? Não é uma mentira. Isso acontece na vida das pessoas que ouvem. Só que é aquele negócio. Você está diante de uma pessoa que tem experiência com Deus. Está sendo usado por Deus para te ensinar, mas você não quer. Não, mas eu já sou evangélica há muito tempo, eu já entendo já. Então eu vou fazer o quê? Se você ouvisse uma pessoa que tem uma experiência assim, conseguiu vencer esse gigante que você está quase matando você de cansaço, se você ouvisse, você ia entender, você ia conseguir vencer ele rápido. Mas, Romanos, vamos lá. O problema é não ouvir, não dar crédito que Deus fala, não obedecer. O problema todo é esse, pessoal. Não é Deus. Deus é amor, Deus é bênção, Deus quer mudar a nossa vida, mas a gente precisa se acertar com Deus. Crer no que Ele está falando, obedecer o que Ele fala. Glória a Deus, você vai conseguir vencer. Lá no Romanos. Romanos 10, 17. É 17? Não, é Romanos 10, 16. Olha porque algumas coisas às vezes não acontecem. Leia junto comigo. Romanos 10, 16. Mas nem todos obedecem o Evangelho. Como Isaías diz, quem creu na nossa pregação? Esse que é o problema. Esse é o problema da maioria do povo. Não dá crédito que o pastor está pregando, a pessoa vai indo pela cabeça dela. Ouve aqui, mas vai lá e continua do mesmo jeito. Então, sabe, Zé Pagodinho, deixa a vida me levar. Aí os filhos ficam, ninguém se converte, família não converte, nada muda, entrou 2025, acabou de entrar 2025, acabou de entrar 2026, acabou de entrar 2030, entendeu? Aí daqui a pouco você sai da igreja, não, essa pastor está mentindo, não é possível, não aconteceu nada, vou para a igreja de alguém, vai lá. Se você não mudar, aí vem 2040, vai embora. Aí não quer saber mais de igreja, está desviado. Está desviado, está falando mal de Deus ainda. Eu fui para a igreja, mas estava muito difícil. Deus me perdoe. Ah, não, foi ela que não quis se entender o que Deus falou. Se ela entendesse, estaria bem. Gente, é muito sério isso que eu estou falando com você. Lamentações de Jeremias, olha o que ele está falando aqui. É o negócio é a gente ver, gente. Isso é muito sério. Eu, quando oro a Deus, que eu não tenho resposta, nada acontece, eu começo a buscar a Deus para saber o que está acontecendo comigo. Sem lá, de repente eu errei o alvo. Eu estou em pecado, uma coisa que Deus está falando comigo que eu não estou entendendo. Eu não estou levando muito a sério o que Deus falou. Alguma coisa está acontecendo comigo. Eu oro até eu entender. E às vezes no meio da minha oração, o Espírito Santo ele fala no meu coração, Fabiana, o pastor lá pregou, você nem deu muita bola que eu falei. Quer ver o que eu falei? Às vezes Deus fala assim, por exemplo, o que eu falei no último culto? Aí ele viu, você estava distraído, como é que as coisas vão acontecer? Deus me perdoa. Eu vou prestar mais atenção na tua palavra e tal. Porque não adianta, sozinho não dá. Se você não ir pela palavra, pelo que o seu pastor fala, não vai dar, pessoal. Escuta o que eu estou te falando, você vai ficar todo obedecendo. Tu está andando assim, ó, você não está entendendo isso. Aí depois você anda, você para aqui. Cansado de quê? Você não chegou em lugar nenhum. Você só rodou. Aquele povo de Israel estava rodando ali, 40 anos. Eles não estavam indo para perto, eles estavam rodando ali, porque eles não
não aceitavam o que Moisés falava. Por eles querem ir pela cabeça deles, eles não estavam chegando a lugar nenhum. É o que acontece com muita gente. Você não aceita o que Deus está falando. Ela vai pela cabeça dela, fica rodando. Nada acontece. Entendeu? Eu nunca recebi uma bênção na minha vida que não tenha sido pela palavra. Eu ouvi, entendi o que meu pastor falou, me consertei, eu orei, sei lá. E o negócio aconteceu. Sempre foi pela palavra. Sempre foi pela palavra. Senão você fica orando sozinho ali. Não é que Deus não ouve essa oração, não. Mas você tem que ir pela palavra. Por isso que Jesus falou: ninguém vem ao Pai senão. Quem é Jesus? É pela palavra. Entendeu? Funciona desse jeito. Então, lá no Lamentações, de Jeremias. Gente, quantas pessoas eu preguei, falei, gente, é assim, se for assim vai dar certo. A pessoa obedeceu, tá bem. E todas elas, eu não sou Deus não, tá? Eu sou só um instrumento de Deus, mas todos eles que me ouviram e me deram ouvido, eles sempre venceram, nunca ganharam. Agora, aqueles que fazem na cabeça deles, da igreja, tá, pastor, não. Ou uns eu já avisei várias vezes, aí a pessoa, quantas pessoas já caíram e vêm falar comigo, pastor, deu ruim. Eu não falo nada, não acredito que vai jogar na cara de ninguém, eu já sabia que ia dar ruim, eu avisei. Mas a pessoa não quis ouvir, a pessoa não acredita que aquele homem, que aquela mulher de Deus tem isso também. Aí você aperta a mão do pastor, você abraça, pastor é legal, mas você não vê Jesus naquela pessoa, para viver. Jesus disse o seguinte: se você receber um profeta na qualidade de profeta, você vai receber o galardão de profeta. Se você receber um discípulo na qualidade de discípulo, você vai receber o galardão de discípulo. Agora, se você vê o seu pastor com nada, você vai receber o galardão de nada. Porque tem gente que não leva a sério seu pastor, Deus está usando, a pessoa não está vendo. Deus está falando com ela, a pessoa não está vendo. A pessoa acha, legal, a pastor é tão legalzinha, né? A pessoa não está entendendo o que Deus está tentando te ensinar, o que Deus está falando com você. Entendeu? Por exemplo, eu me dou com o meu pastor, Cagiane, poxa, vai fazer 13 anos que eu estou lá. Mas eu levo muito a sério o que o meu pastor fala. Eu sei que ele é um homem de Deus. Ele é legalzinho e tudo, mas ele é um homem de Deus. Porque o que ele vai falar, eu creio que está saindo, Deus está usando a boca dele. Eu creio nisso. Mas tem gente que não. O pastor me dá você, amém, aleluia. Eu posso estar para me agradar. Não é nada disso. Não é nada disso, pessoal. Por isso que na segunda crônica está escrito lá, segunda crônicas 20. Crede no Senhor, seu Deus, estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pastor, você não crê nos profetas, você não vai prosperar. Nem no seu casamento, nem na sua prosperidade, nada dessa vida. Você não está crendo. Está entendendo? Não funciona desse jeito. Se a gente não receber a palavra da boca daquela pessoa como de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Você está recebendo palavra como se fosse, pastor é legalzinho, tem uns conselhos legais. Não pensando que é o homem que está falando com você. Não vai. Você tem que receber a palavra como de Deus. Olha, foi o pastor, mas foi Deus que usou ele, Deus que usou ela. E eu vou botar em prática e vou vencer essa situação. É assim que funcionam as coisas. Eu me dou muito bem com o meu pastor, mas a palavra que sai da boca dele, por isso que eu converso com Deus, eu vou ouvir a sua palavra. O Senhor usou o meu pastor para falar isso que eu falo com Deus. Eu te ouvi. Eu te ouvi o que o Senhor falou pelo meu pastor. Agora chegar lá, eu ouvi o Mota. O Mota disse, não, irmão. O que o Mota disse? Está tudo errado. Não. Deus usou meu pastor para falar comigo. Eu ouvi, pai, eu ouvi. Agora eu preciso que o Senhor me ajude e tal. E aí ele olha assim, poxa, minha filha é bem entendida.
conhecidas, ela entendeu o que eu falei com ela. Mas você não entende nada do que eu falo, não. Eu falei com ela, eu estou achando que eu fulano que falou. Fazer o quê? Entendeu? Então, lá no Lamentações de Jeremias, ninguém consegue andar sozinho, pessoal. Quando a gente estiver aqui, você sempre vai ter que ouvir o profeta, o pastor, e ouvir, entender, botar em prática. Eu nunca recebi uma bênção sozinha. Assim, sabe o que é sozinha? Eu não ouvi, não entendi, não obedeci aquela palavra, simplesmente fui lá, orei e caiu a bênção. Nunca foi assim. Eu sempre ouvi primeiro. Ah, isso que Deus está falando? Então, Senhor, é isso. O Senhor está dizendo sempre de acordo com o que eu ouço do meu pastor, sempre de acordo com o que eu ouço pela palavra. Sempre foi assim. Aí sim eu ouço, oro, peço a Jesus e a bênção acontece. A porta abre, o milagre acontece. Mas sem a palavra, você vai bater cabeça toda a vida. Você vai ficar numa religiosidade. Escuta o que eu estou falando com você. Daqui a pouco vai passar 15 anos, 20 anos, 30 anos e nada. Aí é onde a pessoa começa a botar a culpa na igreja. Sei lá, ali não acontece nada. Acho que tem alguma coisa errada com a igreja. Não tem, pessoal, não tem. Entendeu? Não é nada disso. Tem que vigiar. Se eu não estivesse pregando a verdade, ou o meu pastor não estivesse pregando a verdade, a gente não estaria de pé, não, gente. Nossa família não estaria de pé. Abre seus olhos, vigia. Se Deus está cuidando lá do pastor, da família, tá? É porque ele não é charlatão, não. Se for charlatão, a obra ia se desfazer. A obra, quando não é de Deus, não vai muito longe, não. Deus não deixa ninguém ficar enganando o povo, não. Mas tem um montão de gente que engana aí, mas vai ver a vida deles. Está pensando que a vida deles é boa? Não, está enganando o povo de Deus. A pessoa, se ela soubesse o duro juízo que tem nisso. Vira e mexe, você vê aí um escândalo aí que fica na vida da pessoa que está fazendo isso. A pessoa não está com Deus. Você entendeu? Tem que vigiar, vigia. Eu queria, irmão, eu não estou dizendo que não tem, não, mas eu queria que todos os irmãos e as irmãs tivessem a paz que eu tenho, tivesse a presença de Deus, Deus que eu tenho, o Evangelho que está salvando toda a minha família. Eu fico tão feliz quando eu vejo, eu orei um dia desse aí por um parente meu, eu orei um dia, 2 dias orando, quando eu liguei para lá, a obra já tinha até sido feita. Eu fiquei tão feliz, mas te mostrei, eu falei, Natasha, que eu orando por isso aqui, Deus já tinha até feito, eu não sabia. Um sobrinho meu que eu estava orando, gente, eu queria que você vivesse o verdadeiro evangelho, de você amarrar o diabo assim, o diabo sair na tua frente, você mandar a doença sair, a doença vai sair, é isso que eu queria que você vivesse. Mas você fica esperando toda a vida. Não esqueça a morte da bezerra, vem para a palavra, pessoal. Vem para a palavra, é que Deus está falando, é o que eu vou fazer e vai funcionar. Funciona, não é mágica, não, é obediência, é temor de Deus, é palavra de Deus. Você entendeu? Não tem para onde correr. Você crê e obedecer na palavra. É isso, acabou. Mal nenhum vai ficar diante de você, nem da tua família, não vai. Pode até se levantar, mas ele vai ter que bater e retirar. Agora, se você continuar numa religiosidade, aí aquele fica ali dando filhote. Entendeu? Até você não aguentar mais. Tem pessoa que não aguenta até suicídio. Tanto sofrimento. E outra coisa, às vezes nós passamos no mundo, tereis aflições, não é? Mas tenha bom ânimo. A palavra de Deus, ela não só te exorta, te repreende, não, ela te conforta. Ela te fortalece. Tem horas que você passa uma situação, gente, você está meio cansado, está meio... Um dia desse, eu passei uma situação que, sabe quando bate aquele cansaço espiritual? É um cansaço espiritual. Batalha, né? Profeta, homem de Deus, mulher de Deus, pastor está na linha de frente o tempo todo. É uma batalha atrás da outra, uma batalha atrás da outra. É guerreiro de Cristo. Soldado de Cristo, não pode parar. E aí bateu aquele cansaço,
Gente, eu tinha até me esquecido disso. Eu fui orar a Deus. Mas o Espírito Santo de Deus, ele veio, ele me confortou de uma tal maneira que parecia, gente, que eu estava no paraíso. Pensa numa pessoa que toma um calmante, sabe? Calminha, aquela paz profunda, mas não é paz profunda, é dentro de você. Entendeu? Dentro de você, como aquela paz, aquela calma. Você se sente abraçado por Jesus, sabe? Ele está bom, vem cá descansar um pouquinho aqui no meu colo. Se você não tem a palavra, você não vai aguentar não, ao trono, porque você não tem esse conforto. Você não tem esse renovo do Espírito Santo, você não tem essa força de Deus. Como é que você vai andar? Vai desabar. Porque você não tem a palavra para te fortalecer. Uma palavra de Deus diz que Deus, ele dá força aos cansados, multiplica a força daquele que não tem mais nenhum vigor. Se você não tiver a palavra de Deus para buscar no Senhor esse conforto, essa calma, você não tem nada. Olha, eu vou te falar um negócio, que presença maravilhosa, na paz, no sossego, eu estava, sabe, meio aflita, meio agoniada, aquilo tudo sumiu. Mas eu senti uma paz tão grande, irmão, que nada tiraria meu sossego do jeito que eu estava. Um abraço de Jesus, sabe? Vou te fortalecer, vou renovar suas forças. É isso, pessoal. Você não tem Jesus, tem muita gente aí que não aguenta, mas sai porque acha que é muito difícil, porque você não está indo pela palavra. Porque maior o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Se você está com Jesus, não tem nada que vai vencer você. Deus não vai dar nada a você que você não seja capaz de suportar. Ele não vai dar. Eu não daria um peso para ir me pegar, além do que ela suporta. Entendeu? E está faltando o quê? O conforto de Cristo, a força de Cristo, isso por mim pela palavra, gente. O poder de Jesus para você vencer o mal. Vocês estão entendendo direitinho? É desse jeito. Então, lá no Lamentações de Jeremias 3, versículo 39. Acharam aí? Ele está falando aqui, ó. De que se queixa? Se é queixar e reclamar, né? De que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Porque muitas das vezes tem coisa na nossa vida que está acontecendo de ruim, mas Deus já usou um pastor, já usou uma pastora para falar, e às vezes a pessoa não faz. Por exemplo, um chamado, às vezes Deus já chamou você. Às vezes o vizinho te chama, falando, vamos lá na igreja. Vamos lá devagarinho, mesmo que você não vai a semana toda, faz um esforço para ir pelo menos domingo. E às vezes a pessoa não procura uma igreja, não procura se aproximar da palavra. Aí é que os espíritos vêm, você está sem a proteção de Cristo, e ele vai atacar a família. Ele vem para fazer o quê? Roubar, matar e destruir. Aí ataca a filha, ataca a cachorro, ataca não sei o quê, e a pessoa eu não entendo porque tanta coisa ruim está acontecendo na minha vida, está amarrado com Jesus, que houve? Não é que houve, você tem as suas perninhas, você tem os seus bracinhos, você tem saúde, procura uma igreja para mudar a sua história, gente. Às vezes Deus já falou, já avisou, você não vai. Morre ali para a família, mas não vai. É igual uma mulher, a mulher chegou perto de mim e falou assim, pastora, ora pelo meu marido. Pelo meu espírito, lá em casa a gente está passando sérios problemas. E Deus dá sinais. Porque essa mulher ela chegou aqui, o braço dela, um dos braços dela, ela não podia nem abaixar, nem ela tinha um problema no braço, o braço dela não mexia. E aí eu fiz uma oração por ela e o braço dela funcionou. Nessa época meu esposo estava até ali, estava aqui. Aí eu falei, pode mexer com o braço. Ela mexeu com o braço, pastora, estou curada. Então ela já viu Deus operar. Porque às vezes tem pessoas que Deus já operou na casa da pessoa, já fez um milagre. Mesmo assim a pessoa não veio para a igreja. Viu o milagre, aleluia, glória a Deus, ela continuou lá.
Entendeu? De vez a pessoa acordar, né? Poxa, Deus operou um milagre. Deus insiste, olha que eu vou mesmo para a igreja. Aí o que acontece? Deus operou um milagre aqui na vida dela, ela foi curada. Pastora, ora por mim, pela minha família. Eu falei, irmã, a senhora tem que vir para a igreja. Pelo menos pegar essa sexta-feira, que é a sexta-feira de libertação, e vem com a sua família. Por quê? Porque a senhora sem Jesus, ninguém buscando a Deus na família, a senhora está desprotegida. Então os espíritos vão atacar a família da senhora. Eles só vêm para roubar, matar, destruir. Tem que ter pelo menos um que busca a Deus. E às vezes tem aquela pessoa, não, não vou porque o meu marido não vai, eu não vou porque minha esposa não vai, eu não vou porque o Bernardinho vai. Não para com isso, a salvação não é assim, não tem você, que daqui a pouco a sua família vai vir. Eu não comecei para a igreja, eu fui para a igreja sozinha. Depois de muito tempo, que meu marido passou aí, meus filhos passou aí, foi tudo devagarinho. Isso é salvação, não é um shopping. Entendeu? Só vou se alguém for comigo tomar um sorvete. Não é isso, não. Isso se trata da salvação da sua família, isso é sério. E eu comecei a ir mesmo, não, porque aí não eu, entendeu? Graças a Deus que eu vim. E por causa de mim, meu marido também foi liberto, meus filhos. E essa mulher, o que aconteceu? Eu falei, pelo menos uma pessoa da família tem que vir. Aí o que aconteceu com ela? Ela veio? Nada. De vez em quando ela passava na rua, pastor, não esqueci não, hein? Hora dessa eu venho, calma. Ó, passou um ano, passou 2 anos. Em vez de quando ela passava ali, pastor, qualquer hora eu venho. Tá bom, passou 3 anos. Aí depois de 3 anos eu estava ali tirando uns capim da frente da igreja, ela parou ali perto de mim. E aí, pastor, tem água aí? Eu falei, tem, mas não era dia de culto não. Aí eu vim aqui, peguei água, dei água a ela. E aí, irmã, como é que tá? Tá tudo bem lá? Tá bem? Nada, pastor. Não tem meu marido que eu pude só orar? Eu tenho. Meu marido morreu. Eu falei, ixi, oxe, meus pesos. Mas o meu filho também morreu. Eu falei, que isso? Que o filho também morreu. Eu falei, poxa, a senhora deve estar arrasada, né? Deus não forte o coração da dona. Não, mas eu estou falando diante de Deus, não, brincadeira não. Ela falou, não, mas o meu outro filho também morreu. Morreu o marido dela e os 2 filhos dela. Só ficou um, ela disse que um que estava com depressão, porque era muito apegado com os outros. Falei, que isso, irmã? Ela foi. Aí ela estava até contando, um deles morreu no trabalho, era muito distante. E eu não tinha dinheiro para trazer o corpo ficou lá no caixinho lá, aquele enxofre, eu estava fedendo. E os pessoal da empresa, com pena de mim, com dó de mim, foi pagado para trazer o corpo. O caixão já veio todo estourado. Aí trouxe o corpo, enterraram e o menino dela no meio estava em depressão, porque perdeu os irmãos. Olha a tragédia na vida daquela mulher, mas se ela tivesse ouvido o meu conselho, talvez aquilo não teria acontecido. Ela teria conseguido salvar a família dela. Mas ela não quis, ela não. Entendeu? Às vezes a pessoa passa no teu portão, fulano, vamos na igreja, fulano. Entendeu? Não, hoje não, tá sol, tá calor, tô cansado, tá não sei o quê. Irmão, você não sabe o dia da manhã. Você não sabe o que o diabo está querendo aprontar com a sua família. Eu acho que se ela soubesse disso, ela teria se esforçado para vir. Perdeu o marido, perdeu 2 filhos, o diabo fez uma lei na família. Eu falei, meu Deus. Eu tinha convidado ela, eu falei, pelo menos uma vezinha de semana, traz a peça de roupa, traz a chave da casa, traz a fotografia dos seus filhos. Entendeu, pessoal? Então, às vezes as coisas acontecem, não é até porque Deus não está olhando para mim, não é isso não, gente. Deus, a gente tem que buscar Ele. A palavra de Deus diz o seguinte, buscar-me-ei, encontrar-me-ei, quando buscar de todo o vosso coração, serei achado de vós. Você vai ver aqui na Bíblia, Novo Testamento, lê lá quantas pessoas Jesus curou, quantos milagres Jesus fez. Você vai ver que todas
as pessoas aqui na Bíblia, elas iam até Jesus. Você está entendendo? A mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar, ela foi até Jesus. A mulher que tinha lá a filha dela, que estava miseravelmente endemoniada, a mulher cananeia, ela foi até Jesus. O Jairo estava com a filha morrendo, ele foi até Jesus. Teve um homem lá que era o filho de um oficial, o filho dele estava morrendo, ele foi até Jesus. Você está entendendo? O leproso foi até Jesus. O pai do jovem lunático foi até Jesus. A pessoa não quer ir até Jesus. Sabe que quem quer ir até Jesus? Você procurar uma igreja que está pregando. Jesus é mesmo, a palavra. Ali está pregando a palavra e tem Jesus, eu vou lá. É isso que você tem que fazer, pelo menos uma vezinha por semana. Eu vou lá, eu vou procurar Jesus, para a salvação da minha família, para a minha salvação. A pessoa não quer. Paralítico, que nem andava lá, juntaram todo mundo, levaram o paralítico até Jesus. Você entendeu? Foi todo quebrado, todo torto, mas foi até Jesus. Às vezes a pessoa acha que Jesus vai na casa dela. Não preciso ir na igreja, não preciso tomar uma santa ceia, não preciso ter um compromisso com Deus, ou em casa mesmo Jesus me abençoe. Não é assim, pessoal. Não é assim. Você vai ver na Bíblia que todos os casos ali que foram abençoados, eles se levantaram e foram até Jesus. Você entendeu como é que funciona? Foram até Jesus. Então a gente tem que fazer isso. Tem que se aproximar de Deus, procurar uma igreja, procurar fazer uma campanha séria para a salvação da família. Caso contrário, aqueles demônios, ele não quer sair da vida da pessoa nem da família, sabia? Eles ficam ali, ó. Aí pega filho, pega prosperidade, pega casamento, pega mais não sei o que, eles ficam ali, eles não saem dali. O negócio dele é destruir. Isso dá para a gente ver lá na passagem do demoniado gadareno. Jesus expulsou ele, os espíritos imundos. E o que os demônios pediu a Jesus? Senhor, se você vai mandar a gente sair, não deixa a gente sair aqui dessa província, não. Assim, deixa a gente ficar nesse lugar aqui mesmo. Porque eles insistem, eles resistem para não sair da sua vida, da sua casa, da sua família, da prosperidade, da saúde. Se você não tiver disposto, uma pessoa pelo menos disposta a buscar mesmo a Deus, eles ficam. Entendeu? Vai só te dando prejuízo. Daqui a pouco você não aguenta mais. Igual aquela mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, ela já tinha ido tudo quanto é médica, ela tinha despedido tudo que tinha. Aquela mulher perdeu, acabou com o dinheiro, a prosperidade dela todinha tentando ser curada. Tem gente que não tem nem mais dinheiro para comprar remédio. Pegar dinheiro emprestado para comprar remédio. O problema continua. Mas por quê? Porque a pessoa busca Deus, irmão. Então aquela mulher despediu tudo que tinha. A Bíblia diz que nada adiantava, cada vez piorava mais. Ela só foi curada quando ela ouviu falar de Jesus e ela se aproximou dele. Ele por detrás da vestimenta e tocou em Jesus. Entendeu? Então tem casos na vida da pessoa que a situação só vai mudar quando ela procurar uma igreja. Não, eu vou em nome de Jesus, eu vou buscar a Deus. Outra coisa, eu ouvi uma pregação uma vez. Jesus, ele morreu por nós publicamente. O que é isso? Ele morreu, foi humilhado na frente de todo mundo. Foi açoitado na frente de todo mundo, carregou a cruz, todo mundo olhando. Ele assumiu mesmo o negócio, foi pendurado lá, todo mundo olhando para ele. Então não basta você ficar só dentro de casa orando a Jesus, não. Você tem que tomar uma atitude, assumir Jesus na sua vida. Você tem que aceitar, Senhor, eu aceito o Senhor, eu assumo o Senhor, eu vou procurar uma igreja, eu vou te servir de verdade. Você tem que ter um compromisso com Jesus. Jesus, quando teve chamado dele, ele teve compromisso. Ele não se importou com quem estava olhando, quem estava debochando. Quando a frente todo mundo mesmo, ele foi lá, se entregou mesmo, fiz, isso aí. Assumo o preço por cada um deles. A gente também tem que assumir, pessoal. Nesse negócio de você ficar em casa sentado, aleluia, glória a Deus, não é isso não. Você tem que assumir um compromisso com Cristo. Você não tem um compromisso com Ele,
compromisso com você. E se ele não tiver um compromisso com você, o diabo vai ter você querer ou não. Porque ele não te pede para entrar na sua vida, ele invade. Acabou. Quando você não tiver um compromisso com Jesus, o diabo vai sair da sua vida. Ele não quer saber se você quer ele na sua vida ou não. Ele é um invasor. Ele vai continuar ali. Agora, toma um compromisso sério com Deus para ver se isso não acaba. Acaba. Você tem que levar Deus a sério. Eu vou lá, eu vou aceitar Jesus, eu vou servir a Jesus. Doa doer. Eu vou entregar minha vida a Cristo. É isso que você tem que fazer. E entregar a sua vida a Cristo é compromisso com Deus. Tem que ter uma igreja, tem que ter um pastor, tem que tomar Santa Ceia. Coisa séria, pessoal. Entendeu? Não, mas eu estou pensando o quê? Olha o mundo do jeito que está. Você ainda está pensando ainda. Tá bom, me mostra outro caminho. Para onde que você vai? Quem pode te guardar desse mundo, que é isso tudo que está acontecendo aí? Tem alguém maior do que Deus que pode te guardar? Não, eu estou com compromisso com Deus, irmão. Acabou. Chega. Mas como que vai ser? Não, para de pensar como vai ser. Quando eu vim para a igreja, eu vim fumando, bebendo, cheirando, xingando, mentindo. Eu vim assim mesmo. Agora eu vou. Chega. Mas aí você está, não, vou chegar lá, Jesus sabe o que vai fazer comigo. Ele vai me limpando, vai falando, mas eu vou indo. E fui indo. Queria saber, eu fui liberto um ano depois de estar na igreja, eu não fui liberto do vício, da bebida, das drogas, mas eu ia. Gente, eu ia todo culto para a igreja. Eu ia para os cultos na igreja. Mesmo bebendo, mesmo cheirando, mesmo fumando. E Jesus foi me limpando, foi me consertando. Primeiro passo é você entregar a sua vida a Ele. Senhor, agora é com o Senhor. Eu vou fazer a minha parte, eu vou para a igreja e vou ouvir. A Bíblia não diz, conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. Foi o que o meu pastor falou. Fabiano, vai vindo para a igreja, não deixa de vir. E vai ouvindo, e Jesus vai te libertar desses vícios. Eu fiz a minha parte, eu aceitei Jesus e vim. Fiquei vindo, e ele fez a obra. Agora se eu fico lá dentro de casa pensando, não vou nem me entregar a Jesus, porque eu bebo, não vou nem para a igreja, porque o cheiro eu vou morrer ali então, porque que me liberta é a palavra. Eu tenho que ir, eu tenho que meter as caras, eu tenho que mostrar para Jesus, sujo ou não, certo ou errado, eu quero o Senhor. Agora o Senhor faz a obra, o Senhor falou que se eu entregar a minha vida, o Senhor vai me libertar. Então, é isso. Entendeu? Tem que ser corajoso, pessoal. Tem que ser corajosa. Tem que tomar atitude com Deus. Senão a pessoa morre ali. O diabo mata todo mundo. Nossa família aí, ó. O que aconteceu com essa mulher? Com tanto medo de vir buscar a Deus, acabou perdendo a família. Tem que vigiar. Glória a Deus. Gente, vamos orar pelo nome de Jesus. Quem trouxe dízimo, oferta, pode estar entregando aí. Vamos ficar no ensino. Eu espero, no nome de Jesus, cada um aí possa sair hoje pensando nisso, refletindo, que a sua vida possa ser mudada, transformada a partir de hoje. Você pode pensar, não? Porque sabe? Muito longe. Muito longe. É muito longe. Muito longe. Gostei, mano. Muito longe. Ai, Jesus. Glória a Deus. Gente, Deus abençoe todo o pessoal aí no Face, tá? Minha mãe, deixa eu ver. Cadê? William, Deus abençoe o William, Vanessa, as crianças. Tenho orado por vocês aí, em nome de Jesus. Por todos, né? Nós temos que orar por todos. Né, Jean? Oi? Não, hoje eu não tô. É para entregar? Pode botar aqui. Pode botar aqui junto com essa aqui, tá? Isso, vou levar pro monte. Glória a Deus. E graças a Deus. Amém? Gente, vamos orar a Deus. Agora que é a hora da verdade. Agora que é a hora de você abrir seu coração, né? Abrir seu coração, orar sério a Deus, sem duvidar.
Gente, a gente não pode orar com negócio de religiosidade. Pastor, o que é orar? Você ora assim no automático, sabe? Você já sabe até o que vai dizer. Mas não, saiu dali. Não, você tem que orar crendo que Deus vai operar o negócio na sua vida. Não duvida de Deus. Senhor, eu estou orando aqui, sei que eu estou orando, eu sei que o Senhor vai fazer, eu creio que o Senhor vai fazer. Você tem que mostrar a Deus que você crê nele. Glória a Deus. Feche seus olhos, Pai. Em nome de Jesus, nós viemos na tua presença. Oh, chorarei, Pai, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E eu vim orar pela vida de cada uma dessas pessoas. Pai, tem pessoa que já está cansada de esperar. Oh, Pai, a pessoa já orou e nada. Mas hoje essa pessoa aprendeu que não é só orar, que é crer, que é, Pai, colocar em prática o que o Senhor está falando. Oh, Pai, eu preciso que em nome de Jesus o Senhor faça uma mudança, uma transformação na vida dessas pessoas. Jesus, acaba com todo sofrimento, com todo cansaço. A sua palavra diz que seu jugo é suave, seu fardo é leve, não é pesado. O Senhor nos chamou para uma paz. Deus, ajuda essas pessoas, tudo que está dando errado, que esse espírito imundo atormenta a vida dessas pessoas, impede essas pessoas de ser felizes. Tira isso da vida dessas pessoas, Pai. As portas que estavam fechadas, venha todas se abrir em nome de Jesus. Oh, Pai, o que estava dando errado, que venha passar, está tudo certo. Muda a vida dessas pessoas, salva a família. O Senhor diz, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Converte aquele parente, muda o coração, porque, Pai, o Senhor faz isso. Gente, isso não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa mais difícil do mundo. A família se converteu, o Senhor prometeu que quando a gente vem, a nossa família vem também. Então acaba com essa maldade de Satanás e ajuda essas pessoas com o teu Espírito Santo a colocar em prática o seu evangelho dentro de casa, para que elas venham ganhar a família delas do Senhor, Pai. Tira todo impedimento de Satanás, todo jugo, toda escravidão, todo sofrimento, doença, leva tudo isso embora. E eu paraliso a ação de Satanás e dou a ordem dos demônios que saia com a sua perturbação, com a sua doença, com o seu fracasso, com a sua derrota, com a sua miséria. Vai embora em nome de Jesus. Leva tudo que é seu. Eu exijo que você solte a vida desse povo agora. Em nome de Jesus, solta a família dele, Satanás. Solta os filhos, solta o marido, solta a esposa, solta os familiares. Em nome de Jesus, sai da vida dessas pessoas. Eu desfaço toda maldição, toda doença, toda praga, toda inveja. Em nome de Jesus, solta a vida dessas pessoas agora. Eu digo ao mal, eu digo os espíritos imundos que solte, que vai embora, que pare de oprimir essas vidas em nome de Jesus e não volte mais. Oh, Espírito Santo de Deus, assuma o seu lugar agora na vida dessa pessoa. Que o Senhor venha agora com o seu poder, com a sua paz, com a sua alegria. Oh, Pai, com a sua mudança, com a sua transformação, com a sua saúde, com a sua vida sobre a vida dessas pessoas, sobre a família dessas pessoas. Que em nome de Jesus tudo venha a ser diferente, Pai. Em nome de Jesus, não é só esse, não é esse que não fez. Em nome de Jesus, que a transformação, as boas
mal vai sair, toda doença, toda depressão, toda ansiedade, toda insônia, tudo de ruim vai sair. E essa pessoa vai ser totalmente curada em nome de Jesus, Pai. Eu também peço, Senhor, que o Senhor receba os dízimos, as ofertas que são entregues no seu altar. Esse dízimo que foi entregue aqui, Senhor, que o Senhor venha receber, venha prosperar, venha honrar essas pessoas. O Senhor disse: os que me honram, eu honrarei. Oh, Deus, o Senhor prometeu repreender o devorador. O Senhor prometeu suprir a necessidade. Em nome de Jesus, o Senhor cumpre a sua promessa, Pai. Em nome de Jesus. E em seguida, Deus, cubra com o teu manto sagrado e leve em paz em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja, graças a Deus. Pessoal, só um minutinho, apaga só um minutinho aí. Eu fiz um orçamento com um moço aqui da porta, um serralheiro. E aí ele cobrou aí R$250 para ajeitar essas 3 portas. E aí a porta está fechada, tá vendo? Aquela ali, ele falou que está assim porque aquela mola ali está quebrada, quebrou, ele não mostrou onde é. Então por isso que ela está pesada desse jeito. E as outras tem que fazer uma manutenção ali, entendeu? Vai ter que regular elas, dar uma pressão nelas, para elas ficarem leves. Está pesada para as irmãs abrir as portas. Entendeu? Pesado. Então, eu botei lá na agenda lá, isso é um chamado de Deus. Você sente no coração. Entendeu? Tem gente que sente e reluta. Não faz não. Mas tem uns que sente e obedece, né? Você que Deus tocar no seu coração, vamos fazer um esforço da gente ajudar, para a gente conseguir juntar esse valor. Ele disse que no mesmo dia, ele vem de manhã, já vai tirar aquilo ali, já vai levar, e ele consegue resolver no mesmo dia. E a gente está nos pedindo a colaboração dos irmãos, se puder. Pastor, conta aí o que Deus tocar no seu coração. Que Deus, eu não posso dar muito, vou dar R$10, 15 euros. Você der já é uma ajuda, eu estou diminuindo o valor da porta. Glória a Deus. E eu botei lá na agenda. E também, pessoal, mês que vem, na Natasha, nós vamos ter aqui um culto jovem. E a gente estamos pedindo, pessoal, que puderem colaborar. Você botou a caixinha ali, Natasha? Gente, vamos fazer um esforço para a gente ajudar a botar uma ajudazinha para a gente comprar um refrigerante, a gente ver se faz um bolinho. Glória a Deus. Gente, a gente temos que amar a obra de Deus. Porque isso é um evangelismo para trazer pessoas para a igreja. Evangeliza lá o seu vizinho, já está fazendo convite àquela pessoa no zap. Porque senão daqui a pouco a gente vai embora, a gente não tem nada para Deus. Cadê a experiência por hoje? Entendeu? Não, mas eu já trabalho muito, mas é para o Senhor. Não é para mim, irmão. Tem que fazer para a obra de Deus para ganhar almas. Glória a Deus. Por exemplo, eu trabalho bastante para mim, pela minha família, mas eu não deixo de servir a Deus. Eu procuro fazer os dois, senão daqui a pouco eu vou embora, não tem nenhuma na minha coroa. Glória a Deus. Vamos fazer um esforcinho, né, da gente ajuntar aí para fazer uma coisa bem bonitinha aí para muitos jovens. Tem tantos jovens morrendo, jovens no carro, jovens na prostituição. Já você já convida lá. E tem gente que pensa que jovem é preso para coisa. Não, irmão. Jovem tem tantos rapazes, tantas moças que são jovens ainda. Chama lá o pessoal, vamos lá. Eu vou vir, porque eu não sou jovem. Entendeu? Sim ou não? Não, quem disse? Tu sabia que o espírito não envelhece? O espírito é imortal. Para um espírito que é imortal, se ele viveu 100 anos é pouco, porque ele nunca vai morrer. Sim ou não? Né? O espírito não envelhece, o que envelhece é o corpo. Então a pessoa com 100 anos ela está jovem, porque ela vai viver por todo sempre. Não é não, Júlio? Está jovem, está criança ainda. Então significa que está novo. Glória a Deus. Vamos olhar por esse lado, gente. Seu espírito está novinho, foi. Vamos olhar para o Senhor, então deseja que monte. Seus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. E glória a Deus.
só no Face, tá?